Shalom, shalom, queridos. Há 15 dias de acabar o Homer, vamos para mais um dia. E hoje nós vamos tratar sobre discernimento espiritual. Amém, queridos? Lembrando, né, isso aqui eu bato na tecla todos os dias, que nós estamos numa caminhada de maturidade, onde a gente precisa ter coragem, disposição, dedicação, entrega, né, para permanecer independente do que aconteça na nossa caminhada. E o discernimento, ele é uma chave poderosa para a gente continuar, amém? Em Hebreus 5,14, diz que a gente precisa discernir entre o bem e o mal. Eu vou até entrar aqui, queridos, porque eu quero dar uma olhada na raiz da palavra. Hebreus. Hebreus 5,14. Palavra bem. Kalos. Bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bonito de olhar, bem formado, magnífico, bom, excelente, em sua natureza e característica, e por essa razão, bem adaptado aos seus objetivos, genuíno, aprovado, precioso. Então, assim, nobre, bonito por razão de pureza, moralmente bom, digno de honra. Então, o discernir entre o bem é discernir aquilo que é nobre, que é belo, que é aparente, que é honrado, né? E o mal Que interessante isso aqui. Deixa eu ver um negócio. Bem é kalos, grego, né? E mal é kakos. Que tem uma natureza perversa, olha isso. Não como deveria ser, de modo de pensar, sentir e agir. Baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Então, aqui nesse texto de Hebreus diz que a gente tem que ter discernimento para discernir o bem ou o mal. E daí o discernimento, ele não está falando aqui, queridos, de coisas das trevas, né, de mal como malignidade. Ele está falando de mal relacionado à intenção e o posicionamento do ser humano, né? Até fala aqui no mal desagradável, destrutivo, né? A gente tem que ter discernimento se o que está acontecendo é para edificação ou para destruição. E 1 João 4,1, daí aqui já tem uma conotação do discernimento acerca de espírito, porque fala provai os espíritos. Então aqui nós temos duas bases de discernimento. O discernimento de sentimentos, de posicionamentos, e o discernimento de espírito. Esse discernimento aqui a gente vai construindo ao longo do tempo. Mas, irmãos, preste atenção. O discernimento não é julgamento. Vou dar um exemplo. Uma vez nós estávamos num evento, num encontro com Deus. E tinha uma irmã estranha no encontro com Deus. Uma pessoa de jeito estranho, sabe? As vestes, assim. Quando eu falo estranho, é aquilo que foge do natural, né? O comportamento dela era meio estranho. E quando chegou na ministração, com o batismo com o Espírito Santo, essa irmã começou a orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas, e todo mundo achou estranho, porque ela tinha uma aparência de endemoniada. Me perdoe falar assim, mas ela tinha essa aparência, sabe? E eu era a supervisora espiritual do encontro, e daí a pastora mandou me chamar e falou assim, André, vai lá e faz a prova de espírito, né, porque eu tô achando muito estranha aquela menina. E eu fui por obediência, porque eu tava sentindo paz. Mas a gente também não pode se apoiar nisso, né, porque o coração do homem é enganoso, eu também podia estar sendo enganada naquela sensação de paz. E eu fui fazer a prova de espírito e realmente era o Espírito Santo. Então, quando eu falo de discernir entre o bem e o mal, a gente tem que tomar cuidado com a nossa visão, porque se na nossa visão houver distorções,
a gente pode ter um discernimento errado. Então, mesmo que a nossa caminhada vai fazer com que a gente tenha algumas percepções acerca de pessoas, nós precisamos caminhar dentro disso numa revelação do Espírito, tanto quando se trata da pessoa, né, dos comportamentos, das ações, dos sentimentos, como quando se trata da questão espiritual. Porque essas questões, queridos, o discernimento, ele vai ajudar, como eu já disse aqui, a gente está construindo uma trajetória e tudo é importante e tudo faz parte desse processo de maturidade que vai nos ajudar a permanecer. E o discernimento vai fazer eu entender se é de Deus ou não, mesmo sendo espíritos ou sentimentos e comportamentos. Vai fazer eu entender se é de Deus ou não. Sabe aquela história da boa intenção, de boa intenção o inferno está cheio? Às vezes é possível que alguém temente a Deus com boa intenção faça algo mal e dê maus conselhos. Eu preciso ter o discernimento porque isso vai ajudar eu a permanecer. E por que isso vai ajudar eu a permanecer, irmãos? Porque daí eu não vou me embasar, eu não vou me fundamentar naquilo. Irmãos, você tem ideia de quantas pessoas estão frustradas, desanimadas, desistidas, paralisadas, procrastinadas, inclusive desviadas, porque ela não teve discernimento e ela se firmou na palavra de alguém e daí deu tudo errado? Já aconteceu com você? Alguém te dá um conselho ou te dá uma direção, ou você confiar em alguém, confiar na palavra, confiar no posicionamento de alguém e depois aquilo ser uma mentira e você ficar em maus lençóis? Já aconteceu isso com você? Então nós precisamos ter discernimento, precisamos ter cuidados, irmãos. Vamos lá, eu quero trazer dentro disso exemplos práticos. Vamos lá. Eu hoje estou aqui, eu estou ministrando, né? Vários de vocês me conhecem, alguns mais perto, outros mais longe, outros me conhecem somente pelo canal, né? Não sabem quem eu sou de fato. Mas eu tô aqui, né? E dentro disso aqui, existe conselho, existe liberação, existe oração, existe direcionamento. E eu tenho consciência, irmãos, e eu tenho uma consciência com muito temor que algo aqui está sendo formado. Amém? Está sendo formado valores, está sendo formado fundamentos, está sendo formado formas de caminhar. E isso vai nos conduzir a algum lugar. Amém? Eu tenho convicção disso e bastante temor disso também. Mas vamos lá. Daí eu tô aqui e de repente você me pega num dia mal, porque eu sou uma pessoa comum. E quando eu falo um dia mal, eu não tô nem falando de pecado, não. Eu tô falando de uma frustração, de uma decepção, de uma dor, de um medo, de uma situação ruim que aconteceu comigo. Eu não tô num dia bom. E daí, nesse dia que eu não estou num dia bom, eu posso vir aqui e trazer uma palavra que fuja de algumas coisas. Por quê? Porque quando a gente não tá num dia bom, a gente se perde nas emoções, isso é normal, irmãos. A gente baixa, né? A gente fica meio down, assim, né? Então, pode acontecer mil coisas. Por que eu tô falando isso? Porque a gente não pode pegar fatos isolados e trazer palavras que mudem destinos. Vamos lá, em que sentido? Daí você me vê, você fala assim, nossa, a profeta hoje tá esquisita, né? E de repente eu passo aí 15 dias aí fazendo uns vídeos meio esquisitos. Aí você fala, daí começa as conversas, começa os julgamentos. Ah, porque ela se perdeu, ah, por causa disso, ah, por causa daquilo, ah, por causa daquilo outro. Ela já não é mais a mesma. E é natural que essas falácias comecem a criar uma estrutura. E é natural que pessoas se decepcionem. Entende? Não sei se eu tô conseguindo explicar, irmãos. E daí você começa a decepcionar comigo. E daí você coloca, joga fora tudo aquilo que foi construído até agora. E por isso que nós temos que andar no discernimento, irmãos. Porque no discernimento, eu vou saber, eu vou entender se de fato, você vai entender se de fato eu me perdi na trajetória, peguei uma curva errada aí, saí, né? Em vez de pegar techuvá para voltar, eu peguei uma porta de saída aí.
se eu de fato me perdi ou se eu estou passando somente um momento. Esse texto que a gente leu fala sobre discernir entre o bem e o mal. Então eu preciso discernir se eu só estou vivendo um momento mal, mas eu não sou má, ou se de fato eu me perdi. E qual deve ser a minha postura, irmãos? E por que que isso me ajuda a permanecer? Porque, primeiro, eu não vou sair julgando. Esses dias eu até falava com uma pessoa acerca disso, de uma situação que aconteceu aí. E eu falei assim, a gente tem que parar de sair falando e propagando e esperar o fruto. A gente tem que esperar o fruto. Porque, vamos lá, aconteceu uma situação de uma pessoa que desalinhou, e daí houve toda uma situação, e pau na pessoa porque desalinhou e tal. Mas a pessoa estava passando por uma tragédia, irmãos. Uma tragédia. E uma tragédia que eu conheço essa dor. Então, a gente tem que parar e olhar, essa pessoa realmente desalinhou, essa pessoa realmente saiu do propósito, saiu do princípio, se perdeu, ou ela só está passando um momento muito difícil e está tentando ficar em pé. E daí, no meio de tantas pancadas, ela tá meio perdida, assim. O que vai mostrar isso? O tempo. O tempo vai mostrar se ela se perdeu ou não. E qual é a minha postura? Inicialmente, se a pessoa se perdeu, e eu sou próxima, né? Eu tenho que tentar resgatar essa pessoa. Porque a Bíblia diz que se a gente salvar um perdido, a gente apagou uma multidão de pecados, né? Eu acho que é isso. Ou se essa pessoa vai voltar ou não. Ou se essa pessoa só passou um tempo e daí passou aquela turbulência e ela estabilizou de novo. Por isso que eu tenho que andar no discernimento. E por isso, irmãos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sai replicando, a gente sai reproduzindo. Como aconteceu no caso dessa irmã que eu falei lá do batismo com o Espírito Santo. Já tinha um monte de gente, inclusive da equipe de intercessão, falando que a mulher estava orando em línguas e era demônio. E depois eu tive que juntar a intercessão e alinhar isso, porque por causa daquelas falácias estava contaminando o ambiente. Então nós precisamos de discernimento para saber e para que essas coisas não paralisem a nossa caminhada. Então vamos lá. Mas daí eu me perdi mesmo. Não foi um tempo. Eu realmente me perdi. Você precisa ter discernimento para falar assim, não, calma lá. Até aqui foi bom. Então isso aqui eu não preciso descartar. Isso aqui foi Bíblia. Isso aqui foi fundamento. Eu não preciso descartar. Agora daqui para frente o negócio tá meio degringolado aqui. O negócio tá meio perdido. Então daqui para frente talvez eu já não caminhe mais. Entende, irmãos? Nós precisamos ter discernimento porque, vamos lá, eu não me considero uma pessoa de grande relevância. E pra mim tá tudo bem, tá? Não tô falando isso como uma dor de alma, não. Mas eu sei que eu tenho relevância para algumas pessoas. Amém, irmãos? Eu sei que existe um peso para algumas pessoas. Então, e eu sei que, por exemplo, se eu cair amanhã, imagine aí, um escândalo. A profeta Andréia, vamos colocar um extremo aí, a profeta Andréia caiu na área sexual. Um escândalo, pensa no escândalo aí. Ou se envolveu numa questão de corrupção, sei lá, pensa no escândalo aí. Eu preciso ter discernimento tanto você precisa ter discernimento tanto para olhar para mim, como para não se perder. Para continuar, para permanecer. Porque tem um monte de pessoas que se perderam, que não estão mais servindo a Deus, porque não tiveram discernimento, não souberam olhar o bem e o mal, se sentiram enganadas, se sentiram lesadas, e hoje não confiam mais no Evangelho, quando o Evangelho não tem nada a ver com isso. Você tá conseguindo entender ou tá ficando confuso? Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda aí, Senhor. Então, o discernimento, ele vai nos manter firmes, porque ele vai fazer eu entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E daí o que a Bíblia diz? Retém o que é bom. Então isso aqui eu vou reter, até aqui foi legal, daqui pra frente não. Irmãos, eu conheço pessoas que se perderam totalmente da caminhada da fé, totalmente, mas elas fizeram coisas muito boas na minha vida. E eu consigo discernir isso com muita clareza. E eu não vou contar aqui, porque talvez você vai saber quem é. mas isso pra mim é muito claro. Isso aqui, essa pessoa foi bênção na minha vida. Ela se perdeu depois. Problema dela. Eu orei, tentei ajudar, não deu certo. Problema dela. Mas aqui, nesse aqui, ela foi pontual na minha vida. Nós precisamos ter discernimento e entendimento para isso.
Porque senão nós colocamos a perder todo um projeto que Deus está construindo em nós. Senão a gente sai do eixo e daí a gente julga a pessoa que pegou uma estrada contrária, mas a gente também está pegando outra estrada que também é contrária. Amém? E daí eu preciso ter entendimento. Nem tudo aquilo que parece que é certo é de Deus. E isso é perigoso, irmãos. Porque tem coisas que têm aparência de coisa boa, tem coisa que tem aparência de coisa espiritual, tem coisa que parece certo e correto, mas não vem de Deus. Irmãos, quantas coisas... Vamos pegar agora, saindo dessa questão de relacionamento, né? Vamos pegar agora a questão de cultura. Quantas coisas da cultura deste mundo parecem serem excelentes? Deixa eu pegar uma aqui. Eu preciso ser feliz. Deus não me fez para ser infeliz. Isso aqui não parece ser top? Irmãos, e parece ter muito sentido, né? Deus é pai, Deus me ama, então eu não posso sofrer. Eu não posso ser infeliz. Mas isso não é bíblico. E realmente Deus nos quer bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é uma verdade. Porém, existe o formato de Deus, não é? A cultura deste mundo não pode discernir, não pode definir, né, o meu posicionamento em Deus. Então parece que é certo, mas não é de Deus. Parece... Quantas festas da cultura pagã parecem certas, mas não são de Deus? Quantas coisas, irmãos, que parecem... Na psicologia, quantas coisas parecem certas, mas não são de Deus? E eu preciso discernir, e eu preciso entender isso, e eu preciso colocar isso pelo crivo da palavra para que eu não me perca. Porque por falta de discernimento eu posso permanecer, mas não permanecer em Deus. Eu falei isso aí num Shabat para trás, né? Eu permaneço, mas eu não permaneço no Senhor. Discernimento, irmãos, não é opinião. E isso aqui casa com o que eu estava falando primeiro. O discernimento não é a opinião que eu tenho a seu respeito. Não é o que eu acho. Não é o que eu ouvi. Eu ouvi, vamos lá, agora pegando o apóstolo Éder. Eu ouvi que o apóstolo Éder fez tal coisa, e daí eu tenho uma opinião, pegando minha paternidade, né? Eu tenho uma opinião acerca disso, queridos. Opinião não é discernimento. Calma lá, a gente precisa ser maduro para isso. Eu ouvi, por exemplo... Deixa eu pensar em algo aqui. Que teve uma confusão lá e ele bateu em alguém, pegando uma coisa extrema aqui, né? Uma coisa que não aconteceu. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Tô pegando coisas extremas para tentar trazer exemplos. Eu ouvi algo. E daí eu vou tecer uma opinião. E eu vou tecer uma opinião em cima de uma situação que eu nem sei se é real ou não. E essa opinião vai me colocar num lugar pode me colocar no lugar de defesa de uma coisa que não era para eu defender, porque vamos colocar que seja verdade, que ele tenha batido em alguém. Então eu posso me colocar no lugar de defesa acerca de uma coisa errada, como eu posso me colocar num lugar de afastamento de uma mentira, por causa de uma mentira. Então o discernimento não é opinião, o discernimento não está baseado no sentimento, não é uma percepção natural. O discernimento ele vem acompanhado da maturidade espiritual. Irmãos, eu tenho umas coisas comigo, eu sinto a única forma que eu consigo explicar eu sinto uma luz vermelha dentro de mim, sabe? E antes, eu pensava assim, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô julgando? E eu ficava meia, né? Mas foi passando o tempo, eu fui amadurecendo esse sentimento. E hoje, quando acontece uma situação que eu sinto um alarme dentro de mim, eu já paro tudo. Geralmente eu paro e eu começo a observar, porque às vezes o Senhor não me dá um desenho completo, eu só sei que tem alguma coisa errada. E daí eu paro, irmãos, é batata, vai ter alguma coisa ali. É um alarme, assim, muito claro. Isso é um discernimento, é tipo assim, cuidado, não entra aqui não. Isso aqui tá ruim. Ou, por exemplo, um tempo atrás aí eu vi uma situação, uma pessoa adorando a Deus, coisa mais linda, adorando, linda adoração. Mas me veio aquele alarme, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. E eu, inclusive, tentei me aproximar para conversar com essa pessoa. Não deu certo, essa pessoa estava bem resistente, assim, não deu espaço. E eu orei, deixei diante do Senhor. Passaram-se um ano, eu vejo essa pessoa envolvida. Ela não estava envolvida na prática do pecado, mas ela estava envolvida como que eu posso dizer? No esconder o pecado de outra pessoa. Eu falei,
Agora eu entendi o que estava acontecendo. Então o discernimento não é opinião, queridos. Não é sentimento. É uma percepção que vem do espírito. E vem dentro de uma maturidade. Por quê? Porque se nós formos imaturos, eu posso ter uma percepção acerca de você e começar a julgar a sua pessoa. Ou começar a falar de você para outras pessoas. E o discernimento não é para isso. O discernimento, ele vem para tentar te tirar do caminho do erro, um ponto, e para me poupar de me perder por causa do seu erro. O discernimento vem para que eu não caminhe no engano. Amém? Então eu tenho discernimento do bem e do mal. Eu tenho discernimento de espíritos. E isso é um escudo que me protege. E daí eu consigo permanecer. E dentro do discernimento eu posso te ajudar, mas nem sempre vai acontecer assim. Amém? Mas também existe uma questão, queridos, que não é só o problema a falta de discernimento. Porque existe um problema na falta de discernimento, na verdade. Porque sem o discernimento, a gente vai aceitar qualquer coisa como verdade. Sem discernimento, facilmente nós somos levados por ventre de doutrinas, por espíritos enganadores. É muito fácil a gente ser enganado. Sem discernimento, a gente pode desviar e não perceber. A gente pode desviar do propósito, a gente pode desviar... Eu não estou nem falando de desviar de Cristo ou sair da igreja, não estou falando disso. Eu estou falando que a gente toma uma rota errada. Às vezes por causa de uma conversa, né, a gente toma uma rota que não era para tomar. E uma rota errada pode me tirar totalmente do propósito. Pode me fazer caminhar de uma forma distorcida. Entende? Mesmo continuando caminhando. Então o discernimento, ele vai ajudar com que eu caminhe na rota certa. Então, quando a Bíblia fala assim, né, prove os espíritos, que a gente falou lá em 1 João, o que o Senhor está falando é não aceite tudo. Não aceite tudo que vem para você. Isso aqui, queridos, inclusive profecias. Eu me lembro de uma vez, lá no comecinho da minha caminhada, eu não vou dizer exatamente, não sei dizer exatamente quando, mas foi nos primeiros 6 anos. Eu acredito que nos primeiros 4 anos da minha conversão, irmãos, eu era muito religiosa. Religiosa no sentido ruim, tá? Eu era aquela pessoa que não tirava sobrancelha, e dá pra ver que eu tenho muita sobrancelha, né? Então eu tinha uma monocelha, eu não deixava a unha crescer, eu não passava base. Eu era aquela mulher que só usava saia, e a saia tinha que ter um tamanho exato, porque pra cima era um tipo de pecado e longa era outro tipo de pecado. Vocês não me conheceram. Mas tinha uma coisa, irmãos, que eu não havia parado. Eu usava blusa sem manga. Eu não usava alça. Hoje eu uso alça, desde que ela não seja decotada, mas eu uso. Mas eu usava blusa sem manga. E eu gostava muito de cacharel. Acho que vocês já notaram que eu gosto muito de blusinha fechada aqui. Eu gosto muito de gola alta. Eu não uso por causa do calor de Rondônia, né? Mas eu sou apaixonada. E eu usava muito assim, essas golinhas mais altas, assim, sem manga. Muito. E um dia a gente foi numa campanha. A gente fazia muita campanha com as irmãs, juntava de várias denominações. E veio uma irmã falando em línguas. E ela não falou nenhuma palavra em português. Ela só mostrava a minha blusa e mostrava o meu braço. E era notório que eu estava sendo exortada porque eu estava com a blusa sem manga. Era notório aquilo, irmãos. A gente estava umas 40 mulheres fazendo a campanha na casa de uma outra irmã. E isso na roda, né? E aquilo me incomodou. Eu era bem nova na fé, mas por algum motivo aquilo me incomodou. Me incomodou muito, assim. E daí eu cheguei em casa e eu orei. E eu falei, Deus, eu não senti que aquela palavra foi de Deus. A gente tá falando sobre provar espírito. E ela tava falando como se fosse o Espírito Santo, amém? Eu falei, Senhor, eu não senti. Eu quero fazer uma prova com o Senhor. Amanhã eu vou de blusa de manga. Mas o Senhor sabe, eu não parei de usar. Eu continuo usando. Se foi o Senhor quem falou comigo, o Senhor vai me exortar de novo. Porque o Senhor sabe que eu tirei do corpo, mas não tirei do coração. Eu vou continuar usando. Se foi ela ou espíritos enganadores, quando eu chegar lá, que ela me vê de blusa de manga, ela vai me olhar e vai sorrir.
Tipo assim, ela tirou. E eu fui no outro dia, né? Porque era uma campanha de alguns dias, não lembro quantos. E quando eu cheguei lá no outro dia, quando ela me viu com a blusa de manga, ela abriu um sorriso. Eu falei, Satanás. Então, nós precisamos provar os espíritos, porque se a gente não provar o espírito, tudo que falarem, irmãos, eu tive uma situação na minha vida que vai chegar um tempo que eu acredito que Deus vai permitir eu testemunhar com mais abertura. Para algumas pessoas mais próximas eu já testemunhei isso. Que eu vivi uma situação de um problema seríssimo na minha vida, seríssimo, por anos. Por quê? Porque uma pessoa de autoridade sobre mim, me deu uma palavra, me deu um conselho, e eu tive aquilo como a voz de Deus. E eu obedeci na íntegra. Irmãos, existe o lado bom, porque Deus é aquele que pega a maldição e transforma em bênção. Então, através disso, o Senhor me forjou e me trouxe até aqui. Mas foi debaixo de muito sofrimento. Muito. Vocês não têm ideia. Vai chegar a hora de vocês saberem. Por causa de uma palavra. Então, o eu provar os espíritos vai me ajudar a permanecer em Cristo, porque daí eu não vou aceitar tudo que vem. Eu vou ter sensibilidade espiritual para filtrar aquilo que eu recebo e aquilo que eu não recebo. E o discernimento, queridos, ele caminha de mãos dadas com a maturidade. Em Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os maduros. Então a maturidade é uma ferramenta de Deus que vai gerando em nós discernimento. Amém? Volto a dizer, muitas vezes o infantil ele não tem discernimento, por quê? Porque ele não sabe ter o discernimento e se calar e ter uma postura de governo. Ele vai ter um discernimento, uma percepção, e vai começar a falar aquilo atacando pessoas, denegrindo pessoas. E isso vai gerar problema. Porque depois, lá na frente, vai ver que a situação não era daquela forma, mas ele já semeou no coração de um monte de pessoas algo que era só para ele ter ficado calado. Tem uma percepção? Se cale. Apresente a Deus. Vamos lá, você tem uma percepção acerca de mim. Daí hoje eu tô aqui no canal, né? Caminhando para 4.000 pessoas no canal. Aí tem Instagram e tal. Daí você tem uma percepção acerca de mim. Não saia falando, vai orar. E como é que você ora? Deus traga à tona toda a verdade. Senhor, se ela estiver agindo com espírito de engano, Senhor, que o Senhor traga à tona. Que o Senhor dê um jeito, tire ela da mídia. Vai orar, irmãos. Porque esta obra é do Senhor. O Senhor zela pela obra dele. Então ele vai fazer algo. Mas daí você não ora, você tem uma percepção, que é o discernimento, você não ora, e daí você sai semeando. Daí você vai arrancando um monte de pessoas, e daí lá na frente fala, meu Deus, ela era de Deus. E daí você faz o quê com esse monte de gente que se perdeu? Como que você vai prestar conta disso? Alguém vai prestar conta, irmãos. Entende? Então o discernimento é uma blindagem, mas eu preciso ser madura para entender que dentro do discernimento existe uma pessoa. E que esta pessoa, por causa das emoções, dos sentimentos, até por causa do histórico de vida, ela pode errar nessa percepção. Então, dentro do discernimento, eu vou orar. E eu não vou receber tudo. Mas eu também não vou expor. A não ser que seja um nível de discernimento. Por exemplo, eu tô lá numa vida dupla de pecado, né? E o Senhor já me alertou, e daí o Senhor mostra para você o que eu estou fazendo e o Senhor manda expor. Daí isso aqui é outra história. Daí o Senhor está limpando, né, todo o corpo. Mas não é disso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus, escreve aí, irmão, senão eu vou ter que fazer outro vídeo para explicar esse vídeo. O discernimento, ele vai proteger a nossa caminhada. Por quê? Porque ele evita o engano, ele evita o desvio, ele evita decisões erradas. Amém? Se você tem discernimento, se você já tem discernimento, como que você tem agido relacionado a esse discernimento? Porque, queridos, o discernimento, ele vai ajudar no governo. No discernimento, eu tenho uma forma de governar mais assertiva. E o discernimento, ele vem para abrir os nossos olhos. E Deus quer abrir os nossos olhos, amém? Para quê? Para que a gente possa entender cada vez mais. Andar com mais clareza, com mais autoridade, com mais posicionamento. Amém, queridos?
Que o Senhor possa, nesse dia, abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja com clareza. E essa é a minha oração. Senhor, nós colocamos diante do Senhor todas as percepções que temos tido. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha santificar. Que nós não venhamos ter percepções segundo a alma, segundo as nossas emoções, segundo os nossos traumas e nem segundo os demônios. Mas que nós venhamos ter um discernimento que vem do Senhor. Pai, para que a gente possa não somente ser livre do engano, mas ajudar outras pessoas a serem livres do engano. Deus, em nome de Jesus, nos dá discernimento. Nos dá discernimento. Limpa os nossos ouvidos, os nossos olhos, limpa os nossos sentidos espirituais, para que a gente possa ser ativado nessa verdade do discernimento. Nos ensina a reconhecer quando as situações, as circunstâncias vêm de ti e quando não. Nós precisamos estar firmados para permanecer no Senhor. Então nos ajuda nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E a gente volta amanhã para continuar essa contagem em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.